Bem, pessoal, hoje é crase. Vocês sabem que se ocorrer um concurso para juiz do Supremo Tribunal, que não tem, infelizmente, mas se algum dia tiver, vai cair crase. Se houver um concurso para empregar o síndico do Galpão Crioulo, lá da Avenida Ipiranga, vai cair crase. Uma questãozinha de crase é inevitável em vestibulares, em concursos. Então vamos aprender bem isso, porque na redação provavelmente vai ocorrer crase e a gente não pode dar chance para o azar, ficar errando onde não precisa, deixando os melhores candidatos passarem à nossa frente. Então, vamos ver primeiro, pessoal, o que é crase. Vejam. Se eu tiver um verbo ir, um verbo que pede a preposição a, quem vai a algum lugar. E se eu colocar agora, pessoal, um substantivo feminino, antecedido pelo artigo feminino, eu vou ter, vejam vocês, uma sequência de dois As, que só ocorre na língua portuguesa. Nas demais línguas neolatinas, o artigo é lá. Então, os espanhóis diriam sem nenhum problema, "Hoy a la fiesta". Para os franceses, para os italianos, nós também teríamos essa composição "a la". Só aqui é que deu essa zebrinha, "vou à festa". Veja, pessoal, o português foi se formando durante 1000 anos, a partir do latim comum. É claro que os nossos antepassados não iam levar 1500 anos dizendo "vou à festa", "assisto à aula", porque é incômodo, e a lei que preside a atividade humana, inclusive a atividade da fala, é a lei do menor esforço. Então as pessoas acabaram, por uma questão de comodidade, juntando os dois As e dizendo "vou à festa". Vejam, "vou à festa". Pessoal, crase não é uma invenção da gramática. Crase, pessoal, é um fato que ocorreu na linguagem popular, na linguagem falada, por comodidade. Vou à festa, é muito mais cômodo dizer "vou à festa" do que "vou à festa". Então, crase não é uma invenção gramatical, é um fato normal, natural, perfeitamente enquadrado dentro da lei do menor esforço. Vou à festa. Quando eu pergunto se falta alguma coisa para que isso aqui seja crase, a gurizada diz falta um acento grave no A. Não falta. Pessoal, crase é a união de dois As, que ocorreu aqui. Muitos séculos depois de ter ocorrido a crase, que não foi invenção de gramáticos, que ocorreu na linguagem falada, muitos séculos depois os gramáticos determinaram que na linguagem escrita, para representar a crase, se colocasse um acento grave sobre o A. Mas esse acento não é a crase, esse acento é o sinal da crase. E tem muitas questões que falam em sinal da crase. Pensem bem, crase é a união de dois As. Esse acento, pessoal, é o sinal da crase. Assim como casamento não é uma aliança. Uma aliança no dedo esquerdo é um sinal de casamento. Casamento é a união de duas pessoas. Crase é a união de dois As, é o casamento. E o acento é o sinal da crase. Bom, agora, pessoal, que nós sabemos o que é crase, eu vou apagar aqui. Crase é a união de dois As. Nós vamos chegar a uma conclusão bem simples. Em determinadas circunstâncias, ela não pode ocorrer. Vejam, pessoal, não pode ocorrer crase, nunca ocorre crase, antes de uma palavra masculina.
Pessoal, é muito frequente que o a apareça antes de uma palavra masculina. Chegar a tempo. Chegar a tempo. Sair a passeio. Enviar a domicílio. Vejam, o a aparece antes de uma palavra masculina. É claro que aqui não há crase, pessoal. Porque antes de uma palavra masculina, não pode aparecer o artigo feminino. Esse a, então, é apenas uma preposição. Então, pessoal, nunca ocorre crase, jamais pode ocorrer crase antes de uma palavra masculina. Ou antes de um verbo, pessoal. Antes de um verbo. É muito frequente que o a também apareça antes de um verbo. Começou a chover. Começou a chover de novo. Não para de chover. Começou a chover. Garotada, é claro que esse a não é crase. Esse a é apenas uma preposição. Não pode ter um artigo antes de um verbo. E quando eu coloco um artigo antes de um verbo, para substantivá-lo, será o artigo masculino. O cantar dos pássaros alegrava a floresta. Tá? Então, não pode haver crase antes de preposição, antes de palavra masculina, nem antes de verbo. Pessoal, também não pode ter crase antes do artigo uma. É muito frequente que apareça isso também. Levou o automóvel a uma oficina. Levou o automóvel a uma oficina. Veja, é claro que esse a não pode ser crase, porque já tem o artigo uma. E crase é preposição mais artigo. Antes de uma palavra eu posso ter o artigo definido ou indefinido, mas nunca os dois. Então não pode ter crase antes do artigo uma. Também não pode ter crase, pessoal, antes de expressões. Expressões, vamos colocar antes aqui para ficar parelhinho, bonitinho. Não pode ocorrer crase antes de expressões de tratamento. Pessoal, expressões de tratamento são aquela xaropada de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa ou Sua, né? Sua Excelência, Sua Senhoria. É que essas expressões, pessoal, não aceitam artigo antes. Não dá para botar um artigo antes de ou Vossa Excelência está enganado. A gente diz apenas Vossa Excelência está enganado. Nunca pode haver crase, então, antes de expressões de tratamento, porque ali não dá para botar artigo. Pessoal, é claro que também não haverá crase jamais antes de pronomes pessoais, retos ou oblíquos, porque também não dá para botar artigo. Pessoal, ela deu o presente, ela deu a ele, a ela, deu o presente a ela. Esse a é só preposição. Não dá para botar artigo antes de pronome pessoal, a mim, a ti, nem antes de pronomes demonstrativos. Este, esta, isto. Tá, pessoal? Aí também não pode haver crase. Eu me refiro a esta garota. Esse a é apenas preposição. Não dá para botar artigo antes de este, esta. Também não pode haver crase, pessoal, antes de pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos, alguém, ninguém, algum, nenhum. Porque esses pronomes também não aceitam anteposição de artigo. Refiro-me a alguém. Não dá para botar o artigo a antes de alguém, algum, alguma, todo, nada, tudo, toda. Nunca haverá crase antes de pronomes
pessoais, demonstrativos ou indefinidos. Uma coisa, pessoal, que aparece muito em vestibulares e concursos e nas redações, a gurizada se engana frequentemente, é o A no singular. O A no singular, vejam bem, garotado, ó. O A no singular diante de uma palavra qualquer que esteja no plural. Isso é muito comum. Tá? É muito comum o A estar no singular e a palavra seguinte no plural. Eu me refiro a pessoas de classe média. Eu me refiro a pessoas de classe média. Pessoal, vejam, se esse A está no singular e a palavra seguinte no plural, é porque ali não tem artigo, porque o artigo sempre concorda. Então, se você tiver um A no singular e a palavra seguinte estiver no plural, não pode haver crase. E, finalmente, pessoal, também não pode haver crase depois de preposição. Depois de preposição. Veja, vou para a casa do meu amigo. Vou para a casa. Esse A não pode ser crase, porque já tem a preposição para antes. Depois de preposição não pode haver crase, porque crase é preposição mais artigo. Mas se já tem preposição, não haverá duas preposições em sequência. Tá? Então, pessoal, aqui estão, ó, os 7 pecados mortais da crase. Colocar acento de crase, né, pessoal? Acento indicativo de crase. Num A que está antes de uma palavra masculina, um verbo, antes do artigo uma, expressões de tratamento, pronomes pessoais, demonstrativos ou indefinidos. Se o A estiver no singular e a palavra seguinte no plural, ou depois de uma preposição, é um engano grave, é um erro considerado grave, que vai desqualificar o texto de vocês. Uma redação, ou é uma questãozinha que vocês vão errar na prova. Então isso aqui tem que decorar, pessoal. Está no livro, bem explicadinho. Tá? Está no nosso livro, bem explicadinho. Tá? Então, olhem bem, memorizem bem, direitinho. Bom, e agora? Pessoal, e se a palavra que vem depois do A não for nenhuma dessas? Bom, daí, vou apagar porque está no livro de vocês, ó. Se a palavra que vier depois do A, pessoal, não for nenhuma dessas, aí pode haver crase. Tá? Aí pode haver, e pode não haver. Aí a gente vai ter que refletir um pouquinho para ver se há. Vamos ver, por exemplo, 3 pequenas frases aqui, ó. Digamos, pessoal, leu a revista. Candidatou-se, ela se candidatou a vereadora. E finalmente, pessoal, vou à festa. Bom, pessoal, aqui pode ter crase, porque a palavra que vem depois do A não é masculino, nem verbo, nem o artigo uma, não é expressão de tratamento, não é pronome pessoal demonstrativo ou indefinido, não está no plural e o A no singular, não tem preposição antes, então aqui pode ter crase. Para saber se tem ou não, gurizada, o artifício mais eficaz é trocar a palavra que vem depois do A por uma palavra masculina, para ver o que é que acontece. Vamos trocar revista por livro. Leu a revista, como é que vai ficar? Vai ficar leu o livro. Vejam, o A se transforma em O. É porque era apenas um artigo. Se adaptou à troca do substantivo feminino por um masculino. E aqui, pessoal, vamos trocar a palavra vereadora por vereador.
como é que vai ficar? Ele se candidatou a vereador. Vejam, o A permanece inalterado. Pessoal, é sinal de que é apenas preposição. A preposição não muda nunca. A preposição é uma palavra invariável. Talvez vocês tenham decorado, se lembrem ainda vagamente das preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, então. Vou pegar a preposição de. Gosto de meu pai, de minha mãe. Vejam, as preposições são invariáveis. Não importa se a palavra que vem depois é masculino ou feminino. Se o A permanecer invariável, pessoal, é sinal de que é apenas preposição. Vamos trocar a palavra festa por cinema. E vai ficar vou ao cinema. Vejam, pessoal, agora, quando eu troquei o substantivo feminino que vem depois do A por uma palavra masculina, a preposição permaneceu. E o artigo que só não estava aparecendo, porque era o artigo A igual à preposição, agora ele ficou diferente e apareceu. Então, para saber se tem crase, pessoal, o artifício mais simples é esse. Troca a palavra que vem depois do A por uma palavra masculina. Se o A mudar para O é apenas artigo, se ficar igualzinho é apenas preposição, e se ele se transformar em AL, aí, garotada, aí nós temos crase. Tá? Bom, pessoal, vejam bem. Se eu me lembrar só disso, se eu souber só isso, já tem questões que eu acerto sabendo só isso. Vou mostrar para vocês aqui, vou ler para vocês uma questãozinha que apareceu na prova da URGS, recentemente, aqui na página 76. Vejam ali comigo. Um grupo de 20 adolescentes caminhava em passos quase marciais na direção das areias do Arpoador, vindo da vizinha praia de Ipanema. Pareciam uniformizados, quase todos sem camisa e só de bermuda. Falavam alto e gesticulavam muito. Estavam agitados. Uma zoeira. Os termômetros naquele momento marcavam 35 graus em toda a orla marítima da zona sul do Rio de Janeiro. Em frente a um hotel, o grupo que chegava se defrontou com outro que ocupava uma faixa de areia. Considere, dizem eles, né, pessoal, as seguintes alternativas. Se trocássemos a preposição em na linha 2, caminhava em passos, pela preposição a, ocorreria crase? É claro que não, porque vejam aí, o A estaria antes da palavra passos, que é masculino e que está no plural. Então, vejam, a primeira afirmação está errada. Agora vejamos a segunda. Vamos fazer assim, vamos passar para a terceira. A terceira diz assim, ó, se trocarmos um hotel, na linha 10, por uma casa, o A deveria receber acento indicativo de crase em frente a um hotel. Vamos fazer a troca que eles pedem. Em frente a uma casa. É claro que esse A estaria antes do artigo uma, não seria crase. Então, pessoal, vejam, a primeira afirmação e a segunda estão erradas. Então, se a primeira está errada, não pode ser a letra A. Se a segunda está errada, não pode ser a letra B, nem a letra D, porque letra D diz 2 e 3, e a letra E tampouco. Então, vejam, sabendo só isso, só os 7 pecados mortais da crase, eu já mato a questão. Saber o básico, pessoal, às vezes é suficiente. Tá? Vou fazer o seguinte, ó, eu coloquei um exercíciozinho aqui. Vamos fazer o exercíciozinho, vão aparecer algumas alternativas aqui que acho que vale a pena comentar. Chegamos à conclusão, se eu trocar por entendimento, chegamos ao entendimento de que a lei, é só artigo, a lei, é o regulamento, não se refere a pessoas. O A no singular e a palavra seguinte no plural, não pode ter crase. A qualquer hora, qualquer é pronome indefinido, não pode ter crase. A encontraríamos. Encontraríamos é um verbo. À frente,
Ao lado da televisão, se eu trocar frente, que é feminino, por lado, que é masculino, o A vira ao. Aqui tem crase. Procedemos a uma, não pode haver crase antes de uma. Venho a negócios, palavra masculina. Falar com voz assim. A princípio, palavra masculina. Não chegaríamos a tempo, palavra masculina. Voltou para a praia, tem a preposição para. Compareceu perante, perante também é preposição. Também não pode ter crase ali. Trouxe a mensagem, pessoal, aqui é claro que é apenas um artigo. Se eu trocar mensagem por recado, trouxe o recado, a vossa majestade, expressão de tratamento. Aguardo o recado, é só artigo de novo. A fim, fim é uma palavra masculina. De levar lá a pessoa, de levar lá o rapaz, aqui tem crase. Não é difícil, estão vendo? Isso não diz respeito apenas a ela. Ela é pronome pessoal. Mas a toda pessoa, toda é pronome indefinido. Assistir às aulas, assistir aos treinamentos, aos jogos, aqui tem crase. É indispensável a aprovação. Pessoal, vejam aqui, ó, aparece o A antes de um substantivo abstrato, aprovação. Muitas vezes, pessoal, quando ocorre isso, indispensável a aprovação. É muito comum que o A apareça antes de um substantivo abstrato. E aí, pessoal, a gente fica procurando uma palavra masculina para colocar em lugar de aprovação, para ver se o A vai virar ao, para colocar o acentinho de crase. E às vezes a gente passa um tempão e não encontra uma palavra masculina, porque é um substantivo abstrato, é mais difícil. Se é um substantivo comum, concreto, é uma barbada. Vou à praia, vou ao baile, ao cinema e tal, né? Agora, quando, pessoal, o A aparecer antes de um substantivo abstrato, lembre-se de que 90 e tantos por cento dos substantivos abstratos terminam ou por são ou por mento. Os que terminam por são, aprovação, organização, né, pessoal, são femininos. E os que terminam por mento, ferimento, casamento, alojamento, são masculinos. Então, pessoal, vocês fazem o seguinte, ó, quando aparecer o A antes de um substantivo abstrato feminino, que se for masculino não vai ter crase, vocês trocam o sufixo são pelo sufixo mento. Trocam a aprovação por aprovamento. Claro que não existe aprovamento, mas não importa. Vai me ajudar aqui, ó. Assistir às aulas é indispensável ao aprovamento. Pessoal, estão vendo, ó? Se o substantivo fosse feminino, o A viraria ao. Então aqui tem crase. Então, em vez de ficar procurando uma palavra masculina para colocar em lugar de um substantivo abstrato, quando aparecer um substantivo abstrato, coloquem o sufixo mento. Tem palavras que até tem os dois sufixos, salvação e salvamento. E se não tem, inventem. Inventa uma palavrinha ali que já resolve o problema da gente. Vamos adiante. Graças à intervenção, tá aí, ó. Põe intervimento, graças ao intervimento. Reformulou a decisão, reformulou o ponto de vista, aqui é só um artigo. Escreveu a redação, escreveu aos redatores do jornal, solicitando a publicação, solicitando o publicamento. Estão vendo, pessoal? Se eu botar publicamento, o A vira O, não tem crase. É instantâneo, na hora a gente resolve o problema, em vez de perder um tempão ali, bota o mento. Tá? Arriscava-se a sofrer, é verbo. Amor à liberdade, amor ao libertamento. Pronto, crase. Opôs-se aos reformulamentos. Estão vendo? Crase. O segundo A vem antes de verbo. O homem não é superior à mulher, não é superior aos anjos, nem inferior a ela. O primeiro A tem acento crase, o segundo não, porque está antes de um pronome pessoal. O acesso às letras, o acesso aos números, crase, deveria ser possível a todas, é pronome indefinido, todas as crianças. Se eu botar meninos em lugar de crianças, vai ficar o acesso às letras, deveria ser possível a todos os meninos.
Esse último as, pessoal, é só um artigo, tá? Dispensava a colega, dispensava ao amigo. Crase. Todas as atenções. Vamos botar cuidados, que é masculino. Todos os cuidados. Aqui é só artigo. A propósito. Propósito é uma palavra masculina. Ela e mim são pronomes pessoais, não pode haver crase ali. Rumo à universidade. Rumo ao futuro, ao colégio, ao instituto. Crase. Devemos dar exemplo às crianças, devemos dar exemplo aos meninos. Crase. Induzi-las à preservação. Bota o mento, induzi-las ao preservamento. Estão vendo, pessoal, como é prático, como funciona isso? De a gente acrescentar o sufixo mento, um substantivo abstrato, na hora a gente percebe se é crase ou não, tá? Beleza, agora fizemos o primeiro exercício, depois vocês fazem em casa, o segundo e o terceiro, tem as respostas. Vamos passar, pessoal, para o segundo exercício. Aqui, ó, já na página seguinte, fala-se em crase facultativa, tá super explicativo. Mas vamos fazer o exercício que eu vou comentar com vocês fazendo o exercício. Aqui diz, ó, vamos apagar aquilo ali. Escrevi a Luísa. Escrevi a Luísa, pedindo-lhe que comunicasse o fato à Carolina. Escrevi a Luísa. Escrevi a... Vou fazer assim, pessoal, ó. Vamos colocar na primeira frase um nome masculino, Pedro. Tá? Na segunda, Luísa. Vamos dar uma olhadinha na primeira frase. Escrevi a Pedro. Pessoal, vejam. Aqui eu tenho um nome próprio. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Será que eu poderia colocar aqui, pessoal, ó, o artigo o e dizer escrevi ao Pedro? Claro que sim. Você também poderia tirar. E se eu quisesse, pessoal, eu poderia colocar de novo. Por quê? É que tem um detalhe, garotada, veja. Nome de pessoa aceita artigo antes, mas não exige. Eu posso dizer Pedro é um grande amigo meu, ou então o Pedro é um grande amigo meu. Aqui no Rio Grande do Sul nós costumamos colocar artigo antes de nome de pessoa, o Pedro, o João, a Mariazinha. No centro e no norte do país, geralmente eles não põem o artigo, mas é completamente livre. Então, pessoal, vejam, escrevi, tem preposição? Tem. Quem escreve, escreve a alguém ou para alguém. Tem. Bom, tem preposição. A colocação do artigo é facultativa. Vejam, pessoal, se eu posso dizer escrevi a Pedro ou escrevi ao Pedro, eu também poderia dizer escrevi a Luísa ou colocar o artigo, e aí eu teria crase. Conclusão, pessoal, antes de nome de mulher, a crase será facultativa. Se houver artigo, se houver o artigo a, antes de nome de mulher, a crase será facultativa. E antes de nome de homem, aí eu posso dizer a ou ao. E antes de nome de mulher, a ou a. Crase. Tá aí, pessoal, o primeiro caso de crase facultativa que eu queria comentar com vocês. Antes de nome de mulher. Tá? Vamos apagar. Então, ali, veja a primeira frase. Escrevi a Luísa, crase facultativa, pedindo-lhe que comunicasse o fato à Carolina, crase facultativa. Fez muitos elogios à Luciana, crase facultativa. Queria poupar a Maria Eduarda. Bom, aqui, pessoal, aqui não tem a preposição. Aqui só tem o artigo, o que eu poderia tirar. Eu poderia dizer que queria poupar Maria Eduarda. Aqui não tem preposição, aqui é só o artigo.
que está colocado ali facultativamente. Vai se casar com a Helena, é só artigo. Mas não consegue esquecer a Mariana, é só artigo. Refiro-me a Odete agora é crase facultativo, porque esse verbo pede preposição. Não me refiro a Madalena, crase facultativa. Refiro-me à tua colega. Pessoal, vamos ver essa aqui de novo. Aqui é preciso a gente, né, comentar com todo cuidado. Refiro-me à tua colega. Vamos botar primeiro teu colega. Refiro-me a teu colega. Embaixo, vamos colocar refiro-me a tua colega. Pessoal, vamos ver a frase de cima. Na frase de cima, garotada, será que eu poderia colocar o artigo o? Refiro-me ao teu colega? Vocês vão dizer, claro que sim. Refiro-me a teu colega ou refiro-me ao teu colega. Por quê? Porque veja, antes de pronome possessivo, quais são os pronomes possessivos? Pô, claro que a gente sabe, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu, minha, tua, sua, nossa, vossa, sua, e depois no plural. Antes de pronomes possessivos, garotada, a colocação do artigo também é facultativa. Eu posso dizer, meu pai é um cara legal, sem artigo, ou então, o meu pai é um cara legal, botar o artigo. É completamente livre. Tá? Então, pessoal, na primeira frase, eu posso dizer, refiro-me a teu colega, ou então refiro-me ao teu colega, completamente livre. Ora, pessoal, por analogia, na frase de baixo eu também posso colocar o artigo. Então eu posso dizer só com preposição, refiro-me a tua colega, ou com preposição e artigo, refiro-me a tua colega, crase. Então, garotada, vejam, antes de pronome possessivo feminino, claro, a crase é facultativa. Agora, vou perguntar uma coisinha para vocês. Se vocês estiverem fazendo vestibular, pessoal, e aparecer uma frase assim, ó, refiro-me a tuas colegas. Pessoal, aqui eu tenho um crase de crase facultativa? Claro que não. Porque o a está no singular e a palavra seguinte no plural. Então, pessoal, quando aparece essa frase aqui, a minha conclusão é óbvia. Quem escreveu essa frase poderia ter colocado o artigo, porque a gente pode colocar artigo antes de pronome possessivo. Mas se o a está no singular e o pronome está no plural, é porque a pessoa que escreveu a frase preferiu não colocar o artigo. Tá ok? E agora vem a segunda pergunta, que é mais difícil. E se vocês estiverem fazendo a prova e aparecer, pessoal, uma frase escrita assim, ó. Refiro-me às tuas colegas. E agora, pessoal, a crase é facultativa ou é obrigatória? O acento de crase, a colocação do acento é facultativa ou é obrigatória? É claro que é obrigatória. Porque aqui, pessoal, aqui meu raciocínio vai ser o contrário, vai ser assim, ó. Quem escreveu essa frase não precisava ter colocado o artigo, porque a gente não precisa pôr artigo antes de pronome possessivo. Mas se o a está no plural, é porque a pessoa que escreveu a frase preferiu colocar o artigo. Tá, pessoal? Porque preposição não tem plural. Se o a está no plural, é porque tem artigo também. Conclusão, a crase antes de pronome possessivo feminino é facultativa no singular. Porque se o pronome estiver no plural, garotada, das duas, uma, ou o a também está no plural e nesse caso tem crase, ou o a está no singular e nesse caso não tem. Claro, se houver preposição, né? Porque se eu disser, ó,
Encontrei as tuas colegas no cinema, na boate. É claro que esse A é apenas artigo, que eu posso tirar fora. Encontrei tuas colegas, porque o artigo antes de pronome possessivo é facultativo. Agora, se houver preposição, quem se refere a, aí a crase antes de pronome possessivo no singular será facultativo. No plural, o pessoal aí tem que ver. Se o A estiver no singular, não tem crase, é claro. Se o A estiver no plural, aí o acento é obrigatório, tá? Vamos ver então. Vamos examinar, vamos fazer o exercício para vocês memorizarem bem isso. Refiro-me à tua colega, crase facultativa, e às tuas amigas, acento obrigatório, aqui tem crase. Nada sei sobre as nossas primas. Esse as é só artigo, porque sobre é preposição. Ali é só artigo, dá para tirar o as. A tua informação, pessoal, esse a é só artigo, claro, tua informação diz respeito a nossas vizinhas. Aqui não pode haver crase porque o a está no singular e o pronome possessivo está no plural. Mandei um recado à tua namorada, crase facultativa. Mandei um recado às tuas irmãs, crase obrigatória. A minha tia vai se casar. A minha tia vai se casar. Pessoal, o que é isso? É bom, seria um milagre, né? A minha tia vai se casar. É claro que esse é apenas um artigo. Minha tia. Eu poderia tirá-lo, inclusive, né? Obedeço à minha mãe. Crase facultativa. Porque a estima. Estima é verbo. Ele sempre obedece aos irmãos. Crase. As minhas colegas é só artigo. Minhas colegas não aceitarão tuas críticas. Dá para tirar o a, vejam, é só artigo. E não resistirão às tuas provocações. Crase obrigatória. Qual é a diferença, pessoal, entre tuas críticas e tuas provocações? É que o verbo aceitarão não pede preposição e o verbo resistir exige a preposição a. Resistir a alguma coisa. Essa é a turma a qual pertenço. Garotada, tá aí, ó, mais um fato. Vamos aprender tudo sobre crase, pessoal, tá? Tudo! Não vai haver nada que possa aparecer lá na prova que deixe a gente atrapalhado. Vamos aprender tudo sobre crase, todas as circunstâncias que possam aparecer. Pessoal, aí vem o a antes da palavra qual. O que é qual? Qual é um pronome relativo. Que, quem, qual, cujo, né? Qual é um pronome relativo. Pessoal, dê uma olhadinha aqui, ó. Essa é a garota de que mais gostei. Essa é a garota em que mais confio. Essa é a garota a que me refiro. Agora, pessoal, vamos escrever de novo essas frases e vamos trocar o que por qual. Essa é a garota vejam, pessoal, antes do que não tem artigo, mas antes do qual tem. Então eu vou dizer, essa é a garota de a qual. De a qual. É claro, né, pessoal, que esse de a qual vai se juntar.
eu vou dizer, essa é a garota da qual mais gostei. Vamos trocar o que por qual na outra frase. Essa é a garota em a qual mais confio. Mesma coisa, né, pessoal? O em a vai virar na. A garota na qual mais confio. E agora vamos fazer a mesma coisa na terceira frase. Essa é a garota a qual me refiro. Pessoal, vejam, essa é a garota a, preposição, porque quem se refere a alguém, a qual me refiro. Pessoal, assim como a preposição de e a preposição em se juntaram com o artigo a que vem antes da palavra qual, a preposição a também vai se juntar e vai dar crase. Conclusão, garotada, ó, nunca pode ter crase antes de que. Porque antes do que não tem artigo para a preposição se juntar. Mas antes de qual, pode. Porque antes do qual, antes da palavra qual, aparece o artigo a, que se combina com a preposição de, com a preposição em e também com a preposição a. Então, garotada, antes da palavra qual, pode ter crase. O que eu vou fazer para saber se tem? Eu vou fazer o seguinte, em vez de trocar por um masculino a palavra que vem depois do a, eu vou trocar a que vem antes. Vou dizer, esse é o rapaz. Vamos botar uma palavra masculina antes. A qual? Vai ficar, esse é o rapaz ao qual me refiro. Estão vendo, pessoal? Ó, esse é o rapaz ao qual me refiro. Ora, pessoal, ao é sintoma infalível de crase, tá? Preposição mais o, se a palavra for feminina. Conclusão, tá, garotada? Ó, nunca pode haver crase antes do que, mas antes do qual pode. Porque o qual aceita o artigo a antes. Então pensem bem, reflitam, se na dúvida, troquem a palavra que vem antes por uma palavra masculina. Se o a virar ao, é garantido que tem crase. Vejamos as frases que vão aparecer a seguir, ó. Essa é a turma a qual pertence. Vamos trocar turma por grupo. Vai ficar, esse é o grupo ao qual pertence. Aqui tem crase. Aderiu à causa, aderiu ao esquema. A qual, então vejam, aderiu ao esquema ao qual todos já haviam aderido, crase. A pessoa a qual se atribui a culpa, o rapaz ao qual se atribui a culpa, que tem crase também. A profissão a que se dedicava, nunca pode ter crase antes do que. As cidades às quais, os povoados aos quais se destinava crase a mercadoria. As herdeiras às quais se fazia referência no testamento, os herdeiros aos quais se fazia referência no testamento, crase. Vamos fazer aqueles testezinhos ali, pessoal, para memorizar bem isso. Fiz. Essa menina não pode ter crase. E a Rosângela, aqui é um caso de crase facultativa. Então, pessoal, o segundo a não vai decidir nada. Se tiver acento de crase está certo, e se não tiver também está. Agora, o primeiro a não tem crase, então a letra B está fora e a letra E está fora. Vamos ver a última. Algumas promessas às quais pretendo manter-me fiel. Vamos trocar por promessas por juramentos, que é masculino. Alguns juramentos aos quais pretendo manter-me fiel. Veja, pessoal, o último A tem acento de crase. E aí, então, a gente vê que a resposta só pode ser, né, garotada, a letra C.
o segundo A antes de nome de mulher, é um caso clássico de crase facultativa. A situação que aspiras não, porque aspirar nós já estudamos regência verbal. Aspirar no sentido de desejar pede a preposição a, tá errado. Letra B, a situação a que aspiras agora, tá certo. Letra C, tá errado. Letra D tá errado porque nunca tem crase antes do que. Letra E tá certo. Então, por enquanto, só a B e a E estão disputando. Não é compatível com duas posses. Letra E. Vamos ver o 6. A moça cujas feições bem me lembro. Quem se lembra bem. A moça de cujas feições bem me lembro. Então, só pode ser a letra B e a letra C e a letra E. A e D estão fora. A moça de cujas feições bem me lembro encontrava-se à porta. Letra A já está fora. Letra B, a que me referi. Pessoal, é claro que essa é a resposta certa. Vamos ver o erro que tem nas outras. Na letra C, pessoal, poderia ser a qual, mas daí teria crase. A porta a qual me referi, o portão ao qual me referi. E na letra E tem um acento de crase antes do que não pode existir. Tá ok? Beleza. Vamos fazer um intervalozinho e depois vamos para outra aula.